Você provavelmente já ouviu que beber é coisa de gente moderna, de festas, de finais de semana, mas isso não é verdade. A verdade é que seus ancestrais estavam ficando bêbados antes mesmo de inventarem a escrita, antes de construírem cidades, talvez até antes de dominarem o fogo direito. Imagine, você está há 10.000 anos atrás, caminhando por uma floresta úmida onde o cheiro de frutas maduras demais preenche o ar. Você é um caçador-coletor que mal consegue garantir a próxima refeição. Então você encontra aquelas frutas caídas no chão, meio amassadas, exalando um aroma adocicado e estranho, quase azedo. Você prova. O gosto é diferente, efervescente na língua. E alguns minutos depois, sua cabeça começa a flutuar. Será que você sobreviveria um único dia nesse mundo, onde até a comida poderia te deixar tonto? Então, já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você está parado diante de um fenômeno que mudaria a humanidade para sempre: a fermentação. Aquelas frutas no chão não estão simplesmente apodrecendo, elas estão se transformando. Leveduras microscópicas, invisíveis aos seus olhos primitivos, estão devorando os açúcares e cuspindo álcool como subproduto. É química pura acontecendo ali, na lama, entre as folhas úmidas. Você não entende nada disso, claro. Só sabe que aquela fruta estranha faz você se sentir bem, relaxado, corajoso, um pouco mais disposto a conversar com aquela pessoa do outro clã. Os cientistas hoje acreditam que essa descoberta acidental aconteceu repetidas vezes, em lugares diferentes, sempre da mesma forma básica. Frutas maduras caem, água da chuva se acumula, leveduras selvagens fazem sua mágica. E algum humano curioso ou desesperado o suficiente prova o líquido resultante. Você pode sentir o gosto agora, doce e azedo ao mesmo tempo, com aquele ardor estranho na garganta que você ainda não sabe nomear. É intoxicante, literalmente. Mas aqui está a parte fascinante que você precisa entender. Essa não foi apenas uma descoberta gastronômica, foi uma revolução social. Porque quando você e seu grupo começam a beber juntos, algo muda. As barreiras sociais diminuem. O caçador tímido conta histórias. A coletora séria começa a rir. Vocês cantam, dançam, celebram. O álcool se torna cola social, um lubrificante para comunidades que estão apenas começando a entender o que significa viver juntas em grupos maiores. Você caminha agora por entre os primeiros assentamentos humanos, onde algo ainda mais revolucionário está acontecendo. Alguém teve uma ideia brilhante. E se pudéssemos fazer isso acontecer de propósito? E se pudéssemos criar essa mágica líquida sempre que quiséssemos? Você observa mulheres coletando mel selvagem, misturando com água em recipientes de cerâmica toscos. Elas sabem, por tentativa e erro, que se deixarem essa mistura descansar por alguns dias em um lugar morno, o líquido se transforma. O hidromel nasce assim, provavelmente a primeira bebida alcoólica intencionalmente produzida pela humanidade. O cheiro que vem daqueles potes de barro é doce e penetrante, quase enjoativo. Você se aproxima e vê bolhas subindo lentamente pela superfície dourada do líquido. É a fermentação em ação, embora você não tenha a menor ideia do que está realmente acontecendo ali dentro. Parece magia, e de certa forma é. Mas tem algo mais acontecendo aqui que vai além da química. Você percebe que essas bebidas estão se tornando sagradas. Quando o xamã do grupo bebe antes de um ritual, ele diz que pode falar com os espíritos. Quando os guerreiros bebem antes da caça, eles dizem que ficam mais fortes, mais valentes. O álcool está sendo entrelaçado com o divino, com o sobrenatural. Não é apenas uma bebida, é um portal para outros mundos.
E aqui está uma curiosidade que vai explodir sua cabeça. Evidências arqueológicas sugerem que algumas das primeiras estruturas monumentais da humanidade, como Göbekli Tepe, na Turquia atual, podem ter sido centros de produção e consumo de bebidas fermentadas. Imagine isso. Você e centenas de outras pessoas se reunindo não para plantar comida, não para construir abrigo, mas para fabricar e beber juntos. Alguns arqueólogos até teorizam que a necessidade de produzir álcool em grande escala pode ter sido um dos fatores que empurraram a humanidade para a agricultura. Não foi o pão que nos fez plantar grãos primeiro, foi a cerveja. Você sente o peso dessa revelação. Toda a civilização, todas as cidades, toda a escrita e arte e ciência que viriam depois, talvez tenham começado porque alguém quis um gole a mais daquela bebida mágica que fazia a cabeça girar. Você olha para o céu noturno, para as mesmas estrelas que seus ancestrais viram, e se pergunta: quantas das grandes decisões da humanidade foram tomadas sob a influência de frutas fermentadas? O vento noturno traz o cheiro de fogueiras distantes e você ouve o som abafado de tambores e risadas. Em algum lugar, não muito longe, um grupo está celebrando. Estão bebendo, estão se conectando, estão, sem saber, construindo os alicerces do que um dia seria chamado de civilização. E tudo começou com uma fruta caída no chão da floresta. Você acorda em uma manhã na antiga Suméria por volta de 3.500 anos antes de Cristo, e o primeiro som que ouve não é o canto de pássaros ou o mugido de gado. É o ruído rítmico de pedras triturando grãos, um som áspero e constante que vem do templo próximo. Você se levanta e o cheiro já te atinge. Aquele aroma doce e levemente azedo de cevada fermentando, misturado com o calor seco do deserto mesopotâmico. É o cheiro da cerveja sendo fabricada, e ele está por toda parte nesta cidade entre rios. Você caminha pelas ruas estreitas de lama seca e observa algo que mudaria sua compreensão de história para sempre. São mulheres, dezenas delas, trabalhando em grandes estruturas que funcionam como cervejarias primitivas. Elas não estão apenas cozinhando ou cuidando de crianças. Elas são as cervejeiras mestras, as proprietárias deste negócio sagrado e lucrativo. Aqui na Suméria, fabricar cerveja não é trabalho de homem, é domínio feminino, profissão respeitada, poder econômico real. Você se aproxima de uma dessas cervejeiras chamada Kubaba, nome que você ouve outros pronunciarem com respeito. Ela está supervisionando um processo complexo que seus ancestrais aperfeiçoaram por gerações. Primeiro, os grãos de cevada são molhados e deixados germinar, um processo que transforma o amido em açúcares. Você vê os grãos inchados espalhados em esteiras de junco, brotando pequenas raízes pálidas. O cheiro é terroso, quase vegetal. Depois, esses grãos são secos ao sol escaldante do deserto e triturados naquelas mesmas pedras que você ouviu ao acordar. Kubaba adiciona água aos grãos moídos e a mistura vira uma pasta grossa que ela forma em pães achatados. Sim, pães. Ela os assa rapidamente e então, aqui está a parte inteligente, quebra esses pães em pedaços e os coloca em grandes jarros de cerâmica com mais água. É uma forma engenhosa de preservar os açúcares e facilitar a fermentação. Você observa ela adicionar tâmaras para adoçar e algumas ervas que você não reconhece. Então ela sela parcialmente os jarros e espera. A fermentação começa naturalmente, leveduras selvagens do ar fazendo seu trabalho invisível. Depois de alguns dias, você vê Kubaba abrir um dos jarros e o líquido dentro está turvo, grosso, quase como uma sopa rala. Ela não filtra, ela simplesmente serve em tigelas de cerâmica. Esta é a cerveja suméria e ela é completamente diferente de qualquer coisa que você conhece da modernidade. É nutritiva, cheia de sedimentos, mais alimento líquido do que bebida refrescante. Aqui está um fato que todo mundo sabe. A cerveja é uma das bebidas mais antigas da civilização. Mas aqui está o que vai te surpreender.
Na Suméria, cerveja não era luxo ou indulgência, era parte do salário. Você observa trabalhadores recebendo suas rações diárias, diferentes quantidades dependendo da sua posição. Um trabalhador comum recebe cerca de 2 litros por dia. Um administrador pode receber 5. A cerveja é moeda, é nutrição, é combustível para construir zigurates e irrigar campos. Você segue Cubaba até o templo, onde ela entrega parte de sua produção como oferta à deusa Ninkasi, a divindade suméria da cerveja. Existe até um hino para Ninkasi, que funciona como receita de cerveja. Um dos textos mais antigos relacionados à fabricação de álcool que sobreviveu até hoje. Você ouve os sacerdotes cantando versos que descrevem o processo de fabricação em linguagem poética. Ninkasi, você é aquela que manipula a massa com uma grande pá, misturando em um poço o bapir com aromáticos doces. O templo está cheio do cheiro de incenso misturado com o aroma de cerveja. Você nota que aqui a bebida transcende o físico. Não é apenas sobre ficar bêbado ou se alimentar. É sobre conexão com o divino, sobre ritual, sobre estrutura social. Os sacerdotes bebem durante cerimônias religiosas. Os escribas bebem enquanto registram transações em suas tabuletas de argila. Os comerciantes bebem para selar acordos. A cerveja está entrelaçada em absolutamente tudo. Você senta em uma taverna, outro domínio predominantemente feminino na Suméria. A taverneira serve cerveja em tigelas e você bebe usando um canudo longo de junco para evitar os sedimentos que flutuam na superfície. É estranho e desajeitado, mas funciona. O gosto é agridoce, levemente ácido, com notas de tâmaras e algo que lembra pão velho. Não é exatamente delicioso pelos padrões modernos, mas é revigorante, saciante. Você sente a leve tontura começando, aquele relaxamento familiar dos músculos. Ao seu redor, homens e mulheres conversam, negociam, discutem. A taverna é centro social, bolsa de valores, tribunal informal, e tudo gira em torno dessas tigelas de líquido turvo. Você percebe algo profundo. A cerveja não apenas sustenta corpos, ela sustenta a própria estrutura desta civilização. Sem ela, os trabalhadores não teriam energia para construir. Os escribas não teriam paciência para registrar. Os comerciantes não teriam meio de celebrar acordos. Cubaba passa por você carregando outro jarro grande e você nota o respeito nos olhos das pessoas. Ela é rica, influente, respeitada. Algumas cervejeiras sumérias acumulavam tanta riqueza e poder que se tornavam figuras políticas. Uma delas, também chamada Cubaba, eventualmente se tornaria rainha de Kish, a única mulher rainha na lista de reis sumérios. Do jarro de fermentação ao trono. Essa é a trajetória possível para uma cervejeira habilidosa. Você sai da taverna quando a noite cai sobre a Mesopotâmia. O céu está repleto de estrelas, aquelas mesmas constelações que os sumérios mapearam e nomearam. E você carrega uma verdade pesada. Aquela bebida que hoje compramos casualmente em qualquer mercado foi, um dia, o pilar econômico de impérios inteiros. Foi salário, foi religião, foi poder feminino em uma era que a história depois tentou apagar. O som distante das pedras de moer continua, rítmico e constante. Amanhã, mais cerveja será feita, mais trabalhadores serão pagos, mais templos receberão oferendas, e a grande roda da civilização continuará girando, lubrificada por aquele líquido turvo e sagrado que nasceu dos grãos e da água. Você está parado no convés de um navio fenício, balançando suavemente nas águas azul turquesa do Mediterrâneo por volta de 800 anos antes de Cristo. O sol escaldante reflete na superfície do mar e o cheiro de sal mistura-se com algo mais rico, mais terroso, vinho. O porão embaixo de você está repleto de ânforas de cerâmica seladas com resina de pinho, cada uma contendo litros de vinho que vale mais do que a vida de vários homens neste barco. Você não está apenas transportando bebida,
Está transportando poder líquido, diplomacia engarrafada, a moeda que construirá impérios. O capitão fenício, um homem de pele bronzeada pelo sol e mãos calejadas, explica a você enquanto ajusta as velas. Os fenícios não inventaram o vinho, ele admite. Essa honra provavelmente pertence aos povos do Cáucaso, lá nas montanhas entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, onde uvas selvagens cresciam em abundância há mais de 8.000 anos. Mas os fenícios fizeram algo igualmente importante: transformaram o vinho em um negócio global. Eles são os comerciantes, os distribuidores, os evangelistas da uva fermentada. Você desce ao porão e o cheiro intensifica. É um aroma complexo. Frutas maduras misturadas com aquela nota resinosa do selo de pinho. Mais um toque de especiarias que alguns comerciantes adicionam para disfarçar vinhos de qualidade inferior. Você passa a mão por uma das ânforas e sente a superfície áspera, ainda fresca do mar. Estas ânforas viajaram de vinhedos na costa do atual Líbano e agora vão para colônias gregas na Sicília, talvez para a Península Ibérica, quem sabe até para o norte bárbaro da Gália. O navio atraca em um porto grego e você segue as ânforas até um simpósio, aquelas famosas festas gregas que não eram exatamente festas no sentido moderno. Você entra em uma sala decorada com afrescos mostrando cenas de Dioniso, o deus do vinho, cercado de sátiros e mênades em êxtase permanente. O cheiro aqui é diferente. Vinho misturado com óleo de lâmpada, perfumes florais, suor de homens reclinados em divãs. Aqui está algo que todo mundo sabe. Os gregos antigos amavam vinho. Mas o que vai te chocar é como eles bebiam. Você observa o anfitrião misturar o vinho com água em uma cratera grande, uma proporção de uma parte de vinho para 2 ou 3 de água. Beber vinho puro era considerado barbarismo, coisa de selvagens que não conheciam moderação civilizada. Os gregos tinham até uma palavra para isso: akratos, vinho não misturado, algo perigoso e impróprio. Você prova o vinho grego e é intenso. Mesmo diluído, o sabor é forte, quase medicinal, com notas de resina de pinho adicionada propositalmente para preservação. É doce também, muito mais doce do que vinhos modernos, porque os gregos deixavam as uvas amadurecerem além do ponto ideal. Às vezes, até as secavam parcialmente ao sol antes de prensar. O resultado é um líquido viscoso, quase xaroposo, que precisa mesmo ser cortado com água. O simpósio não é apenas sobre beber, é filosofia líquida. Você ouve Platão e seus estudantes debatendo a natureza da realidade enquanto passam uma taça de vinho de mão em mão. Cada homem bebe, cada homem fala. O vinho solta as línguas, remove inibições, permite que ideias fluam mais livremente. Democracia e filosofia, você percebe, foram construídas sobre fundações de uva fermentada. Aquelas conversas que moldaram o pensamento ocidental aconteceram sob a influência suave do álcool. Mas você também vê o lado sombrio. Em um canto da sala, um homem jovem bebeu demais, mesmo do vinho diluído. Ele está pálido, suando, vomitando em uma bacia, enquanto seus amigos riem. Os gregos conheciam os perigos. Eles tinham histórias de advertência sobre Dioniso, um deus que podia trazer êxtase divino ou loucura destrutiva. A linha entre os dois era fina como o fio de vinho escorrendo de uma ânfora. Você viaja agora para Roma, alguns séculos depois, onde o vinho tomou proporções ainda maiores. Aqui, vinhedos se estendem por todo o império, da Espanha à Gália, da Itália à África do Norte. Você caminha por entre fileiras intermináveis de videiras, suas folhas verdes brilhando ao sol mediterrâneo. Escravos trabalham curvados, podando, colhendo, prensando. O vinho romano é indústria massiva, operação logística impressionante. Em uma vila romana, você observa o processo de vinificação. As uvas são jogadas em lagares de pedra onde homens descalços as pisam, seus pés manchados de roxo pelo suco. O líquido escorre para recipientes de cerâmica embaixo.
Este suco fresco, chamado mustum, é doce e espesso, mas deixado fermentar com as leveduras naturais da casca das uvas, ele se transforma em vinho em questão de semanas. Os romanos classificam seus vinhos com seriedade quase obsessiva. Há o Falernum, considerado o melhor, vindo das encostas do Monte Falerno. Há o Caecubum, favorito do imperador Augusto. Há vinhos comuns para soldados e escravos, aguados e azedos, e há vinhos envelhecidos por décadas, guardados em ânforas seladas que custam fortunas e são servidos apenas nas ocasiões mais especiais. Você prova um Falernum de 20 anos e o sabor é complexo, em camadas, quase medicinal, com aquele toque persistente de resina. Aqui está uma curiosidade que vai mudar sua perspectiva. Os romanos usavam chumbo para adoçar vinhos ácidos. Eles ferviam o mosto em panelas de chumbo, criando um xarope chamado sapa ou de frutum, que tornava qualquer vinho mais palatável. Claro, também causava envenenamento lento por chumbo, contribuindo para problemas de saúde em toda a elite romana. O vinho, que simbolizava civilização, estava literalmente envenenando os civilizados. Mas o vinho também democratizava. Soldados romanos recebiam rações diárias de vinho, cerca de 1 litro por dia, chamado posca, quando misturado com água e vinagre. Esse vinho áspero e azedo mantinha as legiões marchando, conquistando, expandindo as fronteiras do império. Quando Jesus foi crucificado, o Evangelho menciona que lhe ofereceram posca em uma esponja, o vinho do soldado comum, não o Falernum da elite. Você está agora em um banquete imperial, reclinado em um divã enquanto escravos circulam com ânforas. O vinho flui sem parar. Conversas políticas acontecem entre goles. Alianças são formadas, traições são planejadas, destinos de províncias inteiras são decididos enquanto taças são enchidas e esvaziadas. O vinho não é apenas bebida. É o lubrificante social que mantém todo o império funcionando. A noite avança e você sai para o ar fresco. Acima, as estrelas romanas brilham, as mesmas que guiavam aqueles navios fenícios carregados de ânforas. E você entende, o vinho não apenas acompanhou a expansão da civilização mediterrânea. Ele a possibilitou. Cada colônia precisava de vinhedos. Cada conquista espalhava novas técnicas de vinificação. O Império Romano era, em parte, um império do vinho. Você acorda em uma manhã na Inglaterra medieval, por volta do ano 1200, e a primeira coisa que alguém te oferece não é água, é cerveja. Uma tigela de cerveja fraca, levemente azeda, ainda morna do processo de fabricação da noite anterior. Você hesita, porque são 7 horas da manhã e sua cabeça moderna grita que isso é loucura. Mas então você olha para o balde de água no canto da cabana de madeira e vê algo flutuando na superfície. Algo que pode ser folha ou pode ser outra coisa. O cheiro da água é suspeito, vagamente pútrido. E de repente aquela cerveja matinal faz todo o sentido do mundo. Bem-vindo à Idade Média, onde beber álcool no café da manhã não é degeneração. É sobrevivência inteligente. Você está vivendo em uma era onde a água limpa é luxo raro, onde rios servem simultaneamente como fonte de água potável, esgoto público e local de descarte de animais mortos. Aquela fonte cristalina que você imagina quando pensa em água medieval? Pura fantasia. A realidade é lama, dejetos e doenças, esperando para te matar com uma disenteria brutal. Você caminha pelas ruas estreitas de uma cidade medieval e o cheiro te atinge como um soco. É uma mistura nauseante de estrume de cavalo, dejetos humanos jogados das janelas, carne apodrecendo em açougues abertos e, por baixo de tudo isso, o cheiro adocicado e azedo de cerveja sendo fabricada em quase todas as casas. Porque aqui está o segredo que mantém essas pessoas vivas. O processo de ferver a água para fazer cerveja mata os patógenos. Eles não sabem nada sobre bactérias ou germes.
Não entendem a ciência, mas sabem por experiência que pessoas que bebem cerveja ficam doentes com menos frequência do que pessoas que bebem água. Você entra em uma cervejaria doméstica, operada por uma alewife, uma cervejeira. Ela está supervisionando um caldeirão enorme sobre o fogo, onde a água ferve com malte de cevada. O vapor que sobe é denso e quente, carregando aquele aroma familiar de grãos cozidos. Ela adiciona lúpulo, uma inovação relativamente recente que ajuda a preservar a cerveja e adiciona aquele amargor característico. Antes do lúpulo, as pessoas usavam uma mistura chamada gruit, ervas variadas, algumas psicoativas, que tornavam a cerveja medieval uma experiência bem diferente da moderna. A cerveja que ela produz é fraca, geralmente entre 2 e 3% de álcool. É chamada de small beer ou small ale, e todo mundo bebe. Homens, mulheres, crianças. Sim, crianças. Você vê uma menina de talvez 6 anos bebendo sua ração matinal de cerveja diluída. Não há leite pasteurizado, não há suco de laranja fortificado com vitaminas. A cerveja fraca ou água potencialmente mortal. A escolha é óbvia. Aqui está um fato amplamente conhecido. Pessoas medievais bebiam muito mais do que nós. Mas aqui está o que vai te surpreender. Um adulto médio consumia entre 4 e 8 litros de cerveja por dia. Por dia! Você faz as contas e percebe que estamos falando de uma população funcionalmente sob influência de álcool o tempo inteiro. Não bêbados, porque a cerveja era fraca, mas definitivamente com aquele leve torpor constante, aquele amortecimento suave da realidade. Você segue um grupo de monges até o mosteiro, onde a cerveja atinge novos patamares de qualidade e potência. Os monges são os mestres cervejeiros da Idade Média, aperfeiçoando técnicas e criando variedades que são genuinamente deliciosas, não apenas seguras. Durante a Quaresma, quando comida sólida é proibida, os monges bebem algo chamado liquid bread, cerveja tão grossa e nutritiva que funciona como refeição completa. Você prova e é quase como sopa, densa com sedimentos de grão, doce e maltada. O abade explica que a regra de São Bento permite aos monges uma êmina de vinho ou cerveja por dia, cerca de meio litro. Mas você nota que os monges interpretam essa regra com generosidade criativa. As porções são abundantes. Ninguém está passando sede aqui. O mosteiro tem sua própria cervejaria elaborada, com múltiplos caldeirões, sistemas de drenagem engenhosos e adegas frescas para armazenamento. Eles produzem cerveja suficiente para os monges, para visitantes, para vender na cidade. É operação comercial séria, mas não é só cerveja. Você entra na adega do mosteiro e o cheiro muda, torna-se mais frutado, mais complexo. Vinho, barris e barris de vinho, importado do sul ou produzido nos vinhedos do próprio mosteiro quando o clima permite. O vinho é mais caro, mais prestigioso. É o que bispos bebem, o que nobres servem em banquetes. É também o que se transforma no sangue de Cristo durante a missa, uma transformação que torna o vinho não apenas bebida, mas sacramento. Você assiste a uma missa, e quando o padre ergue o cálice, você percebe a ironia profunda. A mesma bebida que deixa camponeses tontos nas tavernas é considerada literalmente divina no altar. O vinho é simultaneamente pecado e salvação, tentação e transcendência. A igreja condena a embriaguez, mas depende do vinho para seu ritual mais sagrado. É contradição que ninguém parece questionar muito. De volta às ruas, você passa por uma taverna onde trabalhadores descansam no meio do dia. Eles bebem ale, cerveja sem lúpulo, mais doce e menos preservada que a beer moderna. As tavernas são centros sociais críticos, lugares onde notícias são compartilhadas, onde contratos de trabalho são negociados, onde disputas são resolvidas. E tudo acontece sob a influência suave, mas constante do álcool. Você se pergunta quanto da história medieval foi decidida por homens levemente embriagados.
A taverneira marca as dívidas em um pedaço de madeira com entalhes, crédito baseado em cerveja. Ela é figura poderosa na comunidade, controlando o acesso a uma necessidade básica. Mas também é alvo de suspeita. Alewives eram frequentemente acusadas de diluir cerveja, usar ingredientes ruins, cobrar demais. E em tempos de paranoia sobre bruxaria, uma mulher que mexia caldeirões e produzia líquidos transformadores era alvo fácil. Você ouve sussurros sobre uma alewife em uma vila vizinha que foi acusada de usar magia negra em sua cerveja. O julgamento não terminou bem para ela. Você sobe até o castelo no topo da colina, onde a nobreza bebe diferente. Aqui há vinho importado da França, hidromel rico feito com mel precioso e cervejas de qualidade superior. O senhor feudal oferece a você um copo de vinho especiado, vinho aquecido com canela, cravo, gengibre e açúcar. É doce, quente, reconfortante em uma época em que castelos de pedra são eternamente frios e úmidos. Durante o banquete, você percebe que a comida é quase secundária. É o álcool que importa. As pessoas bebem durante toda a refeição, que dura horas. Bebem para celebrar, para negociar alianças matrimoniais, para mostrar riqueza. Um nobre que serve vinho ruim ou cerveja fraca é visto como mesquinho, indigno de respeito. Generosidade alcoólica é virtude feudal essencial. A noite cai e você volta para aquela cabana simples onde começou o dia. A família se reúne em volta do fogo, cada um com sua tigela de cerveja noturna. Fora, a água no rio continua impura, carregando doenças e morte. Mas aqui dentro, protegidos pela mágica acidental da fermentação, eles estão seguros. Por mais 1000 anos, até a chegada de sistemas de água tratada, o álcool será o guardião silencioso que mantém milhões vivos. Um paradoxo delicioso. A bebida que intoxica é também a bebida que salva. Você está em Bagdá, no ano 830 da Era Comum, dentro de um laboratório que cheira a algo entre perfume e perigo. O ar está denso com vapores de líquidos ferventes e sua garganta queima levemente só de respirar. Diante de você, um alquimista árabe chamado Jabir ibn Hayyan, embora alguns duvidem que ele realmente existiu como pessoa única, manipula um aparelho de vidro e cobre que parece saído de um conto de fadas científico. É o alambique, e ele está prestes a mostrar a você algo que mudará a embriaguez humana para sempre: a destilação. Você observa fascinado enquanto ele aquece vinho em um recipiente de cobre selado. O vinho ferve e o vapor sobe por um tubo sinuoso que passa por um recipiente cheio de água fria. O vapor se condensa e gotas de líquido cristalino começam a pingar em um frasco de vidro. Esse líquido não é vinho, é algo muito mais poderoso. É alcool, literalmente o espírito ou a essência sutil em árabe. Você acabou de testemunhar o nascimento dos destilados. O alquimista te oferece para cheirar o frasco. Você se aproxima com cuidado e o aroma te atinge como uma bofetada invisível, forte, penetrante, quase medicinal. É álcool puro concentrado, ou quase puro. Ele explica que o processo funciona porque o álcool evapora a uma temperatura mais baixa que a água. Ao aquecer o vinho ou cerveja fermentada e capturar apenas os primeiros vapores, você pode separar e concentrar o álcool, deixando para trás a maior parte da água e das impurezas. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. Os alquimistas árabes não estavam tentando criar bebidas melhores. Eles estavam procurando o elixir da vida, a pedra filosofal, os segredos da transmutação. O álcool destilado era considerado uma ferramenta alquímica, um solvente poderoso para extrair essências de plantas, um componente em medicamentos. A ideia de beber isso puro parecia absurda, perigosa, e era mesmo. Você vê prateleiras repletas de frascos contendo líquidos coloridos, tinturas de ervas em álcool destilado. O alquimista usa aqua vitae, água da vida, como chamam o destilado,
para criar remédios. Ele dissolve mirra, aloés, açafrão em álcool, criando medicamentos que os médicos árabes prescrevem para todo tipo de doença. Alguns funcionam por causa das propriedades reais das ervas. Outros funcionam porque o paciente fica bêbado demais para sentir os sintomas. Aqui está um fato amplamente conhecido. O Islã proíbe o consumo de álcool, mas aqui está o que vai te surpreender. Durante a Era de Ouro Islâmica, os árabes foram os maiores inovadores na ciência do álcool. Eles aperfeiçoaram a destilação, mapearam as propriedades químicas, criaram um vocabulário inteiro em torno disso. A palavra álcool é árabe. A palavra alambique é árabe. Eles estudavam a substância proibida com rigor científico impressionante, mesmo que não a bebessem. Você viaja agora para a Itália do século XIII, onde monges trapistas em um mosteiro isolado descobriram os escritos árabes sobre destilação. Eles construíram seus próprios alambiques, experimentando com vinho e ervas. O resultado é a Aqua Vitae europeia, que eventualmente será chamada de brandy. Você prova um gole e é como fogo líquido descendo pela garganta. Seus olhos lacrimejam. Você tosse. Este é álcool de 40% ou mais, algo que o corpo humano nunca encontrou antes em forma líquida. Os monges ficam fascinados e alarmados. Pequenas doses parecem curar doenças, dar energia, aquecer corpos gelados em invernos brutais. Mas doses maiores causam embriaguez violenta, comportamento errático, até morte. É medicina e veneno simultaneamente. Eles começam a chamá-la de água ardente em italiano, aqua ardens, porque você pode literalmente atear fogo nela. Você observa um monge demonstrando isso, aproximando uma chama de um pires com aguardente. O líquido se inflama com uma chama azul dançante, quase invisível à luz do dia. A tecnologia se espalha lentamente pela Europa. No século XV, destilarias aparecem na Escócia e Irlanda, produzindo uisge beata, literalmente água da vida, em gaélico. Este é o ancestral do uísque moderno, embora o produto inicial seja áspero, não envelhecido, quase intragável. Você prova e é brutal. Sabor de fumaça de turfa misturado com álcool agressivo que queima desde a língua até o estômago. Os escoceses bebem para sobreviver ao frio, não por prazer. Na Rússia, você encontra vodka primitiva sendo destilada de grãos ou batatas. É clara, forte e produzida em quantidades industriais. Os russos descobriram que em um clima onde a água congela metade do ano, ter uma bebida que não congela é vantagem estratégica significativa. Vodka mantém soldados marchando no inverno brutal. Também mantém camponeses entorpecidos o suficiente para suportar vidas de pobreza desesperadora. Você volta à sua jornada pela ciência da destilação e entende algo profundo. Pela primeira vez na história humana, pessoas podiam ficar violentamente, perigosamente embriagadas rapidamente. Cerveja e vinho têm limites naturais. Você fica satisfeito ou enjoado antes de consumir álcool suficiente para causar dano real. Mas destilados mudam o jogo completamente. Um único copo pode conter tanto álcool quanto 1 litro de cerveja. É concentração que o corpo não evoluiu para processar. Você assiste aos primeiros casos documentados de alcoolismo severo. Um homem na Alemanha bebe aguardente compulsivamente, perdendo família, trabalho, saúde. Médicos não entendem o que está acontecendo. Alguns acham que ele está possuído por demônios. Outros pensam que é fraqueza moral. Ninguém compreende ainda que estão vendo vício químico a uma substância que se tornou muito mais potente do que a natureza pretendia. Na Holanda, surgem as primeiras destilarias comerciais produzindo Genever, o ancestral do gin. Eles infundem o destilado de grão com zimbro e outras especiarias para mascarar o gosto áspero. Você prova e é melhor que os destilados anteriores. Mais refinado, mas ainda forte o suficiente para fazer seus olhos lacrimejarem.
Os holandeses exportam Genever para a Inglaterra, onde se tornará epidemia social. Você está agora em uma universidade medieval onde alquimistas e médicos debatem a natureza desta substância milagrosa e terrível. Alguns argumentam que é presente divino, panaceia universal. Outros alertam que é criação demoníaca. Todos concordam que é poderosa além da compreensão. Eles não têm vocabulário para teor alcoólico ou intoxicação aguda. Falam em termos de espíritos e essências, tentando encaixar ciência nova em estruturas antigas de pensamento. Aqui está uma curiosidade que vai mudar sua perspectiva. Os primeiros destilados comerciais eram frequentemente usados como base para pólvora caseira ou como combustível para lamparinas. O mesmo líquido que você bebia poderia explodir ou iluminar sua casa. Era substância química industrial que, estranhamente, as pessoas também consumiam. Você sai do laboratório quando a noite cai, carregando o cheiro de álcool destilado em suas roupas. Atrás de você, o alambique continua gotejando, concentrando, destilando. À frente, séculos de consequências. Do rum que alimentará o comércio de escravos ao uísque que moldará nações. Dos gin palaces, que destruirão comunidades inteiras, às vodkas premium, que custarão mais que carros. Tudo começou aqui, neste laboratório perfumado, onde alquimistas, procurando imortalidade, acidentalmente criaram a forma mais mortal de embriaguez que a humanidade já conheceu. Você está no convés de um navio negreiro no Atlântico no ano de 1720. E o cheiro te faz querer vomitar. É uma mistura nauseante de corpos humanos apinhados, dejetos, água salgada e, estranhamente, melaço fermentado. Você olha para o porão e vê centenas de pessoas africanas acorrentadas, destinadas a uma vida de escravidão nas plantações de cana-de-açúcar do Caribe. E ali, entre os barris de água podre e provisões mofadas, estão os barris de rum, a bebida que literalmente construiu este comércio horrível, que lubrificou as engrenagens do que seria chamado de comércio triangular. O capitão explica cinicamente como funciona. Navios saem da Europa carregados de produtos manufaturados e rum. Trocam essas mercadorias por escravos na África. Atravessam o Atlântico com carga humana para as Américas. Lá, vendem os escravos e carregam açúcar e melaço. De volta ao Caribe ou à Nova Inglaterra, esse melaço é transformado em rum. O ciclo recomeça. O rum não é apenas parte do comércio, é o que mantém o sistema inteiro girando. Você desembarca em uma plantação caribenha onde cana-de-açúcar se estende até o horizonte. O calor é sufocante, úmido, opressivo. Escravizados trabalham sob o sol escaldante, cortando cana com facões, alimentando moendas brutais que esmagam os talos. O suco doce e pegajoso escorre para tanques onde será fervido até virar açúcar cristalizado. Mas o subproduto, o melaço escuro e viscoso, é onde a mágica alcoólica acontece. Você entra em uma destilaria de rum e o cheiro é intenso. Doce e azedo simultaneamente, com aquelas notas de álcool penetrante que você aprendeu a reconhecer. Caldeirões enormes fervem melaço misturado com água e deixado fermentar. Leveduras selvagens ou cultivadas transformam os açúcares em álcool, criando um líquido turvo e potente chamado wash. Isso então vai para alambiques de cobre, onde é destilado, emergindo como rum bruto, claro e incrivelmente forte. O rum que você prova é brutal. Não tem nada a ver com os rums premium suaves da modernidade. É áspero, queima a garganta, tem gosto de melaço fermentado e fogo. Mas é barato de produzir, fácil de transportar e, crucialmente, os escravizadores descobriram que funciona como ferramenta de controle. Rações de rum são dadas aos escravizados para mantê-los complacentes, para entorpecer a dor física e psicológica, para criar dependência que dificulta fugas. É subjugação líquida. Aqui está algo que todo mundo sabe.
Piratas amavam rum. Mas aqui está o que vai te chocar. A palavra rum pode vir de rum bullion, termo inglês antigo para tumulto ou agitação, porque a bebida tornava pessoas violentas. Ou pode vir do último som de saccharum, a palavra latina para açúcar. Ou talvez de algo completamente diferente, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que até o final do século XVII, rum se tornou a bebida dominante do Novo Mundo. Você está agora em Port Royal, Jamaica, a infame cidade pirata. As ruas estreitas estão cheias de tavernas onde rum flui como água. Você entra em uma e o chão está grudento com álcool derramado. Piratas e corsários bebem direto de garrafas, jogam dados, brigam por ofensas imaginárias. O rum aqui não é apenas bebida, é moeda. Você pode comprar provisões com rum, contratar tripulação com rum, subornar autoridades com rum. É o petróleo da economia pirata. Um pirata velho com cicatrizes te conta sobre a vida no mar. Cada marinheiro recebia ração diária de rum. Geralmente meio litro de rum puro ou 1 litro de grog, rum diluído com água. Essa prática continuaria na Marinha Real Britânica até 1970. Sim, 1970. Marinheiros militares recebiam álcool diariamente até décadas atrás. Você se pergunta quantas batalhas navais foram travadas por homens tecnicamente embriagados. Você viaja para Boston, onde destilarias de rum são a indústria mais importante das colônias. Nova Inglaterra não pode cultivar cana, mas pode importar melaço barato do Caribe e transformá-lo em rum. Há mais de 30 destilarias só em Massachusetts, produzindo milhões de litros por ano. O rum de Nova Inglaterra é famoso por ser particularmente forte e desagradável. Os bebedores dizem que tem gosto de fogão quente, mas é barato e abundante. Então a coroa britânica comete um erro estratégico monumental. O Sugar Act de 1764 taxa o melaço importado, tentando forçar as colônias a comprarem apenas de plantações britânicas. Isso aumenta o custo do rum, atinge o bolso de praticamente todos os colonos e adiciona combustível literal e metafórico ao crescente ressentimento contra a Inglaterra. Você poderia argumentar que a Revolução Americana foi parcialmente travada por causa do rum. Você está agora em uma taverna em Boston, em 1775, onde os Sons da Liberdade planejam rebelião sobre canecas de rum. Samuel Adams, John Hancock, Paul Revere, todos bebem enquanto conspiram contra o rei. O rum solta as línguas, fortalece coragens, sela pactos. Quando as primeiras balas são disparadas em Lexington e Concord, soldados de ambos os lados estão com rações de rum em suas barracas. Durante a guerra, o rum é essencial. George Washington insiste que suas tropas recebam rações regulares, acreditando que é necessário para moral e resistência. Quando o rum escasseia durante o inverno brutal em Valley Forge, a moral desmorona. Soldados com frio, famintos e sóbrios, são soldados perigosamente próximos do motim. Conseguir mais rum se torna prioridade militar. Mas aqui está o lado sombrio que não pode ser ignorado. Todo esse rum, toda essa economia, toda essa revolução construída sobre o sofrimento inimaginável de milhões de africanos escravizados. Cada gole de rum colonial contém o suor e sangue de pessoas trabalhando até a morte nos canaviais. É impossível separar a história do rum da história da escravidão. São a mesma história. Você visita uma destilaria de rum no Haiti, pouco antes da Revolução Haitiana de 1791. Os escravizados aqui estão planejando algo diferente. Não embriaguez, mas libertação. O rum que produziram para os mestres será combustível para a rebelião. Toussaint Louverture e seus companheiros usarão conhecimento íntimo da ilha, incluindo onde o rum é armazenado, para coordenar a primeira revolução de escravos bem-sucedida da história. A rebelião é brutal, sangrenta, mas vitoriosa.
E quando o Haiti se torna independente em 1804, uma das primeiras coisas que o novo governo faz é assumir controle das destilarias de rum. A bebida que simbolizava opressão se torna símbolo de liberdade. É transformação poética, embora manchada com sangue de ambos os lados. Você olha para uma garrafa de rum moderno, com seu rótulo elegante e marketing sobre tradição caribenha. Mas agora você conhece a verdade. Esta bebida tem história mais sombria que quase qualquer outro álcool. Foi combustível para a escravidão e libertação, ferramenta de controle e catalisador de revolução. Cada gole carrega séculos de contradição humana. Nossa capacidade simultânea para crueldade impensável e coragem extraordinária, frequentemente lubrificadas pela mesma bebida doce e ardente. Você empurra as portas duplas de madeira de um salão no Kansas, ano de 1875, e o som te atinge primeiro. Um piano desafinado tocando algo que pretende ser melodia, vozes masculinas roucas, o tinido de copos, o arrastar de botas no chão de madeira coberto de serragem. O cheiro vem logo em seguida. Uísque barato, suor, tabaco, madeira velha e algo vagamente animal que você prefere não identificar. Bem-vindo ao Velho Oeste, onde os saloons não são apenas lugares para beber, são o próprio centro da civilização na fronteira. Você caminha até o bar comprido, seus pés afundando levemente na serragem que está ali não por estética, mas para absorver todo tipo de líquido que inevitavelmente será derramado ou cuspido no chão. O bartender, um homem com bigode elaborado e colete surrado, te encara com aquele olhar de quem já viu tudo. Atrás dele, prateleiras com garrafas de formas e tamanhos variados, a maioria com rótulos que você nunca ouviu falar. Algumas nem têm rótulo. Apenas líquido âmbar de origem duvidosa em frascos reutilizados. Você pede uísque e o que ele serve não é Kentucky Bourbon suave envelhecido em barris de carvalho. É rotgut, literalmente apodrecedor de vísceras, um destilado brutal feito de qualquer grão disponível, às vezes nem destilado adequadamente, frequentemente diluído com água, pimenta para dar ardência, tabaco para cor e quem sabe o que mais. Você prova e é horrível. Queima desde a língua até o estômago como fogo líquido, deixa um gosto metálico persistente. Custa 10 centavos o copo. Por $1 você compra a garrafa inteira e possivelmente uma noite que não vai lembrar. Aqui está algo que todo mundo sabe sobre saloons do Velho Oeste. Havia tiroteios e brigas constantes. Mas aqui está o que vai te surpreender. A maioria dos saloons tinha regras estritas. Armas deveriam ser deixadas com o bartender ao entrar. Brigas graves eram raras porque os xerifes levavam a ordem pública a sério. O caos cinematográfico que você imagina era exceção, não regra. A realidade era mais monótona. Homens bebendo devagar porque o uísque era forte demais para fazer outra coisa, jogando cartas por apostas pequenas, compartilhando notícias e fofocas. Você observa a ecologia social do salão. No canto, jogadores profissionais em trajes surpreendentemente elegantes jogam pôquer. Eles bebem pouco, precisam manter a mente afiada. Na mesa ao lado, cowboys que acabaram de receber pagamento por uma longa viagem de gado bebem com abandono, gastando semanas de salário em uma única noite de oblivion líquido. No bar, mineradores com roupas ainda sujas de poeira discutem sobre veios de ouro e prata, cada um exagerando suas descobertas. As mulheres aqui são poucas, mas poderosas. Há a saloon girl, que serve bebidas, flerta profissionalmente, às vezes oferece outros serviços num quarto acima. Ela recebe comissão por cada bebida que convence os homens a comprar. Há também a dona do estabelecimento, mulher de negócios astuta que mantém ordem com combinação de charme e revólver escondido sob o bar. No Velho Oeste, onde homens superavam mulheres drasticamente, mulheres que operavam saloons podiam acumular riqueza e influência consideráveis.
Você sai para a rua empoeirada e percebe que em cidades de fronteira como Dodge City ou Tombstone, há um salão para cada 50 habitantes. Às vezes mais, porque além de beber, o salão funciona como banco informal. O dono guarda dinheiro dos clientes, funciona como correio, mensagens são deixadas no bar, funciona como bolsa de empregos, rancheiros vêm recrutar trabalhadores, funciona até como tribunal informal, onde disputas são mediadas sobre o uísque. Você entra em um salão mais sofisticado em São Francisco, onde o uísque é legitimamente bom. Bourbon de Kentucky, transportado por navio ao redor do Cabo Horn. Aqui há espelhos ornamentados atrás do bar, lustres de vidro, mesas de bilhar. Este é território de empresários e políticos. O preço do uísque é 10 vezes maior, mas a qualidade justifica. Você prova e é transformação. Suave, complexo, com notas de baunilha e carvalho. É o que o uísque pode ser quando não está tentando envenenar você. O bartender aqui é artista. Ele não apenas serve bebidas, ele inventa cocktails. Você observa ele criando um whisky sour, bourbon, suco de limão, açúcar, clara de ovo para textura aveludada. O resultado é revelação, equilibrado entre doce, azedo e alcoólico. Esta é a era dourada da coquetelaria americana, quando bartenders eram celebridades e livros de receitas de bebidas se tornavam best-sellers. Mas você também testemunha o lado sombrio. Em um salão de mineração no Colorado, você vê homens que claramente têm problemas com bebida. Chegam quando abre, bebem até fechar, gastam cada centavo em uísque. Suas mãos tremem entre copos. Suas famílias passam fome enquanto eles alimentam o vício. Não existe ainda vocabulário médico para alcoolismo, mas todo mundo reconhece o padrão. Homens destruídos pelo próprio amor à garrafa. Você conhece o movimento de temperança que está ganhando força, liderado principalmente por mulheres. Elas marcham para salões cantando hinos, orando, às vezes quebrando barris de uísque com machados. Carrie Nation se tornará famosa por invadir salões no Kansas, com seu hatchet, machado, destruindo garrafas e mobília. Para essas mulheres, o salão não é centro social, é fonte de todo o mal. Lugar onde maridos desperdiçam salários e voltam para casa violentos. A verdade em ambas as perspectivas. Você vê um homem abraçando amigos no bar, rindo, pertencendo a algo numa fronteira solitária e brutal. Você também vê sua esposa esperando em casa com crianças famintas, contando moedas que ele não gastou em uísque. O salão é simultaneamente comunidade e destruição. Em um território recém-aberto no Oklahoma, você observa o primeiro prédio sendo construído em uma nova cidade. Não é igreja, não é escola, é salão, porque antes de leis, antes de governo, antes de infraestrutura, há sede e há negócio. O salão representa civilização na sua forma mais básica e caótica. Lugar onde estranhos se tornam comunidade, onde regras são negociadas, onde a vida de fronteira se torna tolerável através do entorpecimento químico. Você volta àquele primeiro salão no Kansas quando o sol se põe. As lanternas são acesas, lançando sombras dançantes nas paredes. O piano continua tocando, desafinado, mas persistente. Homens continuam bebendo, jogando, conversando. Lá fora, a fronteira é vasta e vazia e assustadora. Mas aqui dentro, com um copo de hot gut na mão e vozes humanas ao redor, a solidão diminui um pouco. É por isso que eles bebem, não apenas pelo álcool, mas pelo calor humano que vem com ele. Mesmo que esse calor seja ilusão temporária, que custará 10 centavos o copo e talvez tudo o mais que possuem. Você está em Nova York, ano de 1920, e oficialmente, legalmente, este país está seco. A 18ª emenda à Constituição proibiu a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas. A lei Volstead está em vigor, agentes federais estão nas ruas e a América deveria estar sóbria.
virtuosa, produtiva. Mas você está parado na frente de uma porta anônima em um beco de Manhattan, batendo em um padrão específico, sussurrando uma senha através de uma abertura estreita. A porta se abre e você desce escadas mal iluminadas em direção ao som de jazz frenético e risadas alto demais. Bem-vindo ao Speakeasy, onde a proibição transformou a América não em uma nação sóbria, mas em uma nação de criminosos felizes. O ar lá embaixo é denso com fumaça de cigarro, perfume barato e o cheiro característico de álcool ilegal. O espaço é apertado, escuro, decorado com cortinas vermelhas de veludo que já viram dias melhores. Um piano toca jazz sincopado enquanto casais dançam o Charleston, com um abandono que beira o histérico. Você se aperta até o bar e pede uma bebida. O bartender nem pergunta o que você quer. Ele simplesmente serve um líquido claro em uma xícara de chá. Disfarce caso a polícia invada. Você prova e é gin de banheira, literalmente fabricado em banheiras porque os destiladores caseiros precisavam de recipientes grandes. O gosto é brutal. Álcool industrial mal disfarçado, com essência de zimbro e qualquer outra coisa que pudessem encontrar. Aqui está algo que todo mundo sabe. A proibição foi um fracasso espetacular. Mas aqui está o que vai te surpreender. Ela transformou completamente a cultura de beber americana, de formas que ainda sentimos hoje. Antes da proibição, beber era principalmente atividade masculina em saluns segregados por gênero. Depois, quando tudo ficou ilegal de qualquer forma, mulheres começaram a frequentar speakeasies em números sem precedentes. Criminalidade equaliza. Se todos estão quebrando a lei, as antigas regras sociais sobre quem pode beber, onde não importam mais. Você observa mulheres flappers, com vestidos curtos, cabelos bob, fumando cigarros em piteiras longas, bebendo tanto quanto os homens. Elas representam revolução social, mulheres jovens rejeitando os costumes vitorianos de suas mães, abraçando liberdade sexual e pessoal. E grande parte dessa liberação acontece em espaços ilegais, lubrificados por álcool ilegal. É paradoxo delicioso. Uma lei destinada a melhorar a moralidade americana inadvertidamente acelerou a emancipação feminina. Você sai do speakeasy e encontra um contrabandista, bootlegger, disposto a explicar o negócio. Ele te leva até os cais, onde barcos rápidos atracam depois de correr de navios-mãe ancorados além do limite de 3 milhas. Esses navios, fora da jurisdição americana, estão carregados com uísque canadense, rum caribenho, champanhe francês. Os bootleggers fazem corridas noturnas, evitando a guarda costeira, entregando cargas em portos secretos ao longo da costa. É operação sofisticada, lucrativa, completamente ilegal. Mas o verdadeiro dinheiro, ele explica, não está em contrabandear álcool de qualidade. Está em fabricar veneno doméstico e vendê-lo como se fosse premium. Você visita uma operação clandestina onde álcool industrial, destinado a uso em fábricas e hospitais, está sendo redestilado para consumo humano. O governo adiciona venenos ao álcool industrial para impedir que pessoas bebam substâncias como metanol, benzeno, até querosene. Mas criminosos desenvolveram métodos para remover esses aditivos. Nem sempre funcionam. Você encontra uma mulher em um hospital, cega porque bebeu gin caseiro contaminado com metanol. Ao lado dela, um homem morrendo de envenenamento por chumbo de uísque destilado em equipamento mal soldado. Durante os 13 anos de proibição, estima-se que pelo menos 10 mil pessoas morreram de álcool envenenado. O governo sabia que estava acontecendo e continuou adicionando venenos ao álcool industrial. Era literalmente política de envenenamento patrocinada pelo Estado. Você é levado para conhecer Al Capone em Chicago, onde ele construiu o império do crime baseado principalmente em álcool ilegal. Seu território abrange centenas de speakeasies, destilarias clandestinas, rotas de contrabando. Ele fatura US$ 60 milhões por ano.
em dinheiro dos anos 20, uma fortuna inimaginável. E tudo porque o governo tornou ilegal algo que as pessoas desesperadamente queriam. A proibição não eliminou a demanda, apenas transferiu o fornecimento de empresários legítimos para gangsters violentos. Capone é surpreendentemente franco. Ele se vê como fornecedor de serviço público, dando ao povo o que deseja. Claro, ele também ordena assassinatos, suborna policiais, políticos e juízes e comanda operação criminosa massiva. Mas na mente dele, a hipocrisia é do governo que criou lei impossível de aplicar. Você assiste ao massacre do dia de São Valentim, onde a gangue de Capone mata 7 membros de uma gangue rival. É guerra territorial sobre direitos de distribuição de álcool. Pessoas estão morrendo em números crescentes não por causa do álcool, mas por causa de sua ilegalidade. Em uma cidade pequena no Kansas, você encontra o outro lado da história. Agentes da proibição, os chamados intocáveis, quando são honestos, fazem batida em uma destilaria familiar. Eles destroem o alambique, derramam barris de uísque, prendem o pai de família que estava apenas tentando sobreviver economicamente. Suas crianças assistem chorando. A esposa implora. Os agentes estão apenas fazendo seu trabalho, aplicando a lei. Mas a lei transformou o cidadão trabalhador em criminoso. Você visita igrejas onde sacerdotes e rabinos recebem licenças especiais para vinho sacramental. O consumo de vinho para propósitos religiosos aumenta 700% durante a proibição. Subitamente, muitas pessoas descobrem vocações religiosas profundas que exigem vinho regular. É hipocrisia óbvia, mas legal. Enquanto isso, médicos podem prescrever uísque medicinal. As prescrições explodem. Parece que a América inteira desenvolveu condições médicas que requerem bourbon. A ironia se acumula. A proibição pretendia reduzir crime, corrupção e problemas sociais. Em vez disso, criou a máfia moderna, corrompeu a aplicação da lei em escala sem precedentes, encheu prisões com infratores não violentos e ensinou toda uma geração de americanos a desrespeitar a lei. E as pessoas não estavam nem bebendo menos. Alguns estudos sugerem que o consumo pode ter até aumentado, especialmente entre mulheres e jovens, para quem a ilegalidade adicionava emoção. Você está em um speakeasy de luxo em Manhattan em 1933, pouco antes da revogação. Este lugar tem decoração art deco elegante, banda de jazz de primeira linha, coquetéis que seriam impressionantes mesmo em tempos legais. Os clientes são ricos, bem vestidos, completamente despreocupados com a ilegalidade do que estão fazendo. Policiais provavelmente estão no suborno. Políticos provavelmente estão entre a multidão. Todo o experimento da proibição se tornou farsa. Quando a 21ª emenda finalmente revoga a proibição em dezembro de 1933, você está nas ruas de Nova York. Pessoas celebram como se a guerra tivesse acabado. De certa forma, acabou. Mas a América que emerge é diferente daquela que entrou na proibição. A confiança na autoridade governamental foi corroída. O crime organizado, agora rico e poderoso, simplesmente mudou para outras operações ilegais. E milhões de americanos aprenderam lição crucial. Leis que contradizem o desejo humano básico não eliminam o comportamento, apenas o empurram para as sombras onde se torna mais perigoso. Você olha para aquela porta anônima no beco, agora aberta, não mais escondendo nada. O jazz ainda toca lá embaixo. As pessoas ainda bebem, mas agora é legal, novamente, taxado, regulado, menos romântico talvez, mas indiscutivelmente mais seguro. A proibição provou algo profundo sobre a natureza humana. Você pode legislar contra álcool, mas não pode legislar contra o desejo humano de alterar a consciência, de esquecer temporariamente, de lubrificar interações sociais. Tente banir isso e as pessoas simplesmente encontrarão maneiras mais criativas, mais perigosas, mais criminosas de obter o que querem.
você está encolhido dentro do seu próprio corpo agora. Uma perspectiva impossível, mas esclarecedora. Imagine que você pode observar exatamente o que acontece no momento em que o primeiro gole de cerveja, vinho ou whisky toca. Você está encolhido dentro do seu próprio corpo agora. Uma perspectiva impossível, mas esclarecedora. Imagine que você pode observar exatamente o que acontece no momento em que o primeiro gole de cerveja, vinho ou whisky toca seus lábios. Esta não é metáfora ou poesia. É ciência pura, química transformando experiência, e é simultaneamente fascinante e levemente perturbador. Prepare-se para ver o álcool não como bebida social inocente, mas como droga psicoativa poderosa que hackeia seu sistema nervoso de maneiras que evoluíram por milhões de anos. O líquido toca sua língua primeiro e já começa a absorção. Você tem membranas mucosas na boca e sob a língua que permitem que pequenas quantidades de álcool, etanol, quimicamente falando, entrem diretamente na corrente sanguínea sem passar pelo estômago. É por isso que shots fortes queimam tanto. Não é apenas sabor, é o etanol irritando tecidos delicados enquanto começa a sua jornada pelo seu corpo. Você sente aquele calor característico espalhando-se, uma sensação que, na verdade, é seus vasos sanguíneos se dilatando levemente. Você engole e a maior parte do líquido desce pelo esôfago até o estômago. Aqui, cerca de 20% do álcool é absorvido diretamente através do revestimento estomacal para a corrente sanguínea. É absorção rápida, razão pela qual beber de estômago vazio te deixa bêbado mais rápido. Comida no estômago, especialmente gorduras e proteínas, retarda esse processo, criando barreira física. Aquele queijo que você comeu antes de beber não é apenas precaução social, é estratégia química inteligente. O resto do álcool continua para o intestino delgado, onde os 80% restantes são absorvidos através das paredes intestinais. Esta é absorção massiva e rápida. Em condições ideais ou péssimas, dependendo da sua perspectiva, todo o álcool de uma bebida pode estar na sua corrente sanguínea dentro de 30 minutos a 2 horas. Agora está espalhado por todo o seu corpo, sendo entregue a cada órgão, cada tecido, cada célula. Aqui está algo que todo mundo sabe. O álcool afeta seu cérebro. Mas aqui está o que vai te surpreender. O álcool não funciona como chave em fechadura, ativando um receptor específico. Em vez disso, é molécula pequena o suficiente para simplesmente atravessar membranas celulares e bagunçar múltiplos sistemas de neurotransmissores simultaneamente. É a ferramenta química equivalente a um martelo, não precisa mais eficaz. Você está flutuando agora através da barreira hematoencefálica, aquela membrana protetora que normalmente mantém toxinas fora do seu cérebro. O álcool passa por ela como se não existisse. No cérebro, ele faz duas coisas principais. Amplifica a ação de GABA, o principal neurotransmissor inibitório, e suprime glutamato, o principal neurotransmissor excitatório. GABA é o pedal de freio do seu cérebro, glutamato é o acelerador. O álcool pressiona o freio e trava o acelerador simultaneamente. O resultado? Seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por julgamento, controle de impulsos, planejamento, começa a desacelerar primeiro. É por isso que a primeira coisa que você perde quando bebe é a capacidade de avaliar se deveria continuar bebendo. Decisões que pareceriam obviamente ruins, quando sóbrio, começam a parecer não apenas aceitáveis, mas brilhantes. Ligar para ex às 3 da manhã, cantar karaokê quando você não sabe cantar. Tudo parece ótima ideia porque a parte do cérebro que deveria dizer não espera está adormecida. Você desce mais fundo no cérebro, até o sistema límbico, onde emoções são processadas. Aqui, o álcool aumenta a liberação de dopamina e serotonina em doses baixas a moderadas, os neurotransmissores do prazer e bem-estar. É por isso que aquele primeiro ou segundo drink te faz sentir relaxado, sociável, confiante. Você não está imaginando?
está literalmente banhando seu cérebro em químicos que sinalizam recompensa e satisfação. Mas há um truque cruel aqui. Seu cérebro não é estúpido. Ele percebe que algo externo está causando esse aumento de dopamina e começa a fazer ajustes. Com uso regular, os receptores de dopamina diminuem em número ou se tornam menos sensíveis. Você precisa de mais álcool para obter o mesmo efeito. Isso é tolerância e é literalmente seu cérebro se remodelando em resposta a uma droga. Beba o suficiente por tempo suficiente e você reconfigurou sua química cerebral de maneiras que tornam a sobriedade desconfortável e o álcool necessário apenas para se sentir normal. Enquanto isso, seu fígado está trabalhando freneticamente. Este órgão extraordinário é responsável por metabolizar cerca de 95% de todo o álcool que você consome. Você observa enzimas chamadas álcool desidrogenase, quebrando etanol em acetaldeído, uma substância tóxica parcialmente responsável por ressacas. Depois, outra enzima converte acetaldeído em acetato, que é relativamente inofensivo e eventualmente se decompõe em água e dióxido de carbono. Mas aqui está o problema. Seu fígado pode processar apenas cerca de uma dose padrão de álcool por hora. Isso é aproximadamente uma cerveja, um copo de vinho ou um shot destilado. Beba mais rápido que isso e o álcool se acumula na sua corrente sanguínea, aumentando sua concentração de álcool no sangue. Beba muito mais rápido e você pode atingir níveis tóxicos onde respiração e batimento cardíaco desaceleram perigosamente. Envenenamento por álcool mata por parar sistemas automáticos que mantêm você vivo. Você observa o que acontece em nível celular quando o álcool atinge o fígado repetidamente. Células do fígado começam a acumular gordura, criando fígado gorduroso. Continue e inflamação se desenvolve. Hepatite alcoólica continue ainda mais e tecido cicatricial substitui células saudáveis. Cirrose. O fígado tem capacidade notável de regeneração, mas há limites. Abuso suficiente e você causou dano permanente ao órgão que está literalmente tentando salvar sua vida. Você flutua agora pelos seus rins, onde o álcool suprime o hormônio antidiurético, fazendo seus rins produzirem mais urina. É por isso que você urina tanto quando bebe e também por isso que fica desidratado. Cada gole de cerveja pode fazer você urinar até 4 vezes o volume de líquido que consumiu. Você está literalmente secando seu corpo de dentro para fora, contribuindo para aquela dor de cabeça latejante que chegará de manhã. Aqui está uma curiosidade que vai mudar sua perspectiva. Pessoas têm quantidades variadas das enzimas que metabolizam álcool, determinadas geneticamente. Muitos asiáticos do leste, por exemplo, têm versão menos eficiente de uma dessas enzimas, fazendo com que acetaldeído tóxico se acumule. Eles ficam vermelhos, nauseados e desconfortáveis mesmo com pequenas quantidades de álcool. Não é fraqueza, é genética, protegendo-os de beber muito ao tornar a experiência desagradável. A última parada na sua jornada é a manhã seguinte. Você acorda desidratado, com dor de cabeça, nauseado. Isso é parcialmente desidratação, parcialmente acetaldeído residual, parcialmente inflamação. Mas é também retirada em miniatura. Seu cérebro se ajustou à presença de depressor do sistema nervoso central. Agora que o álcool se foi, você está temporariamente em estado hiperexcitável. É por isso que luz parece muito brilhante, sons muito altos, porque você se sente ansioso e instável. Você emerge dessa jornada microscópica de volta para tamanho normal, de volta à consciência regular. E agora você sabe, cada gole não é apenas bebida social inocente, é evento farmacológico complexo, cascata de reações químicas que afetam praticamente todos os sistemas do seu corpo. Algumas dessas mudanças são prazerosas, razão pela qual humanos continuam escolhendo ficar bêbados através dos milênios, mas outras são sutilmente destrutivas, cobrando preço que pode não ser óbvio até anos depois.
O álcool é droga, e como todas as drogas, vem com custo que seu corpo paga mesmo quando sua mente está muito entorpecida para notar. Você está agora em uma aldeia remota nas montanhas do Afeganistão, ano 2010, onde algo extraordinário está acontecendo. Ou melhor, não está acontecendo. As pessoas aqui vivem vidas inteiras sem nunca provar álcool. Não por falta de acesso ou conhecimento sobre fermentação. Os afegãos conhecem a existência de bebidas alcoólicas perfeitamente bem. Eles simplesmente escolhem, por razões religiosas profundamente arraigadas, não beber. E você percebe algo que desafia milênios de história humana que acabou de testemunhar. É completamente possível construir sociedades funcionais, até prósperas, sem uma única gota de álcool. O ancião da aldeia te convida para tomar chá verde forte, adoçado com açúcar, servido em copos pequenos de vidro. Enquanto vocês conversam, você percebe que este chá funciona de maneira semelhante ao álcool em outras culturas. É ritual social, lubrificante de conversas, centro de hospitalidade. Homens se reúnem em casas de chá, bebem copo após copo, conversam por horas. Há até etiqueta elaborada sobre como servir e receber chá. A diferença? Ninguém fica intoxicado, ninguém perde o controle, ninguém acorda com ressaca. Aqui está algo que todo mundo sabe. O Islã proíbe álcool. Mas aqui está o que vai te surpreender. Cerca de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo seguem essa proibição com vários graus de rigor, representando aproximadamente 24% da população global. Isso significa que quase 1/4 da humanidade contemporânea vive sem álcool como norma cultural. E suas sociedades não colapsaram. Eles não estão todos miseravelmente sóbrios, incapazes de socializar ou celebrar. Eles simplesmente encontraram outras maneiras. Você viaja para a Arábia Saudita, onde a proibição é absoluta e rigorosamente aplicada. Não há bares, não há lojas de bebidas, não há vinhedos. Trazer álcool para o país pode resultar em prisão, chicotadas, deportação. Você assiste a celebrações de casamento onde centenas de pessoas dançam, comem, socializam até o amanhecer, tudo sem uma gota de álcool. Eles bebem refrigerantes elaborados, sucos de frutas exóticas, café com cardamomo. A festa é tão animada, tão cheia de vida, quanto qualquer recepção de casamento embebida em champanhe que você já viu. Mas você também descobre algo interessante. A proibição cria mercado negro. Em Riad, em apartamentos discretos, expatriados e alguns sauditas rebeldes fabricam siddiq, álcool caseiro, geralmente destilado de açúcar ou tâmaras. É ilegal, perigoso, às vezes letal quando mal feito. Parece familiar? É a proibição americana repetindo-se em contexto diferente. Mesmo em sociedade fortemente religiosa, com punições severas, algumas pessoas ainda procuram aquele estado alterado de consciência, ainda arriscam consequências sérias apenas para ficar bêbadas. Você voa agora para a Índia, especificamente para Gujarat, um estado que mantém proibição de álcool desde 1960 por razões religiosas e gandhianas. Mahatma Gandhi, que cresceu aqui, acreditava que álcool era um dos maiores males sociais. Mas você rapidamente descobre a realidade. Turismo de álcool para estados vizinhos, contrabando massivo através das fronteiras, corrupção policial facilitando o mercado negro próspero, a proibição no papel, permissividade na prática. É como se humanos tivessem compulsão quase irresistível de contornar leis que proíbem intoxicação. Há exceções genuínas, porém. Você conhece os jainistas, seguidores de uma das religiões mais antigas da Índia. Sua filosofia de não violência extrema se estende não apenas a não matar animais, mas a evitar qualquer coisa que prejudique o corpo ou nuble o julgamento. Jainistas devotos não bebem álcool, não fumam. Muitos são vegetarianos estritos ou veganos.
E eles vivem assim não por lei externa, mas por escolha espiritual interna. Você conversa com um monge jainista que nunca, em 70 anos de vida, consumiu álcool. Ele não parece estar se perdendo de algo. Ele parece estar em paz consigo mesmo, de maneira que muitos bebedores nunca alcançam. Você viaja para comunidades mormons, em Utah, onde a abstinência de álcool é parte central da identidade religiosa. A palavra de sabedoria, revelação de 1833, aconselha contra bebidas alcoólicas. Mormons devotos não bebem, não fumam, muitos evitam até cafeína. Você assiste a casamentos mormons, festas de formatura, celebrações de feriados, todos completamente sóbrios. As pessoas dançam, riem, se conectam. Eles desenvolveram cultura social inteira que não depende de lubrificante químico. Mas você também encontra mormons jovens que lutam com a regra, especialmente em universidades seculares, onde beber é norma. A pressão social é real. Ser a única pessoa sóbria em festa de fraternidade não é fácil. Alguns abandonam a fé parcialmente porque querem participar dessa experiência universal humana de ficar levemente bêbado com amigos. É tensão entre identidade religiosa e desejo de pertencer à cultura dominante. Aqui está uma curiosidade fascinante. Algumas sociedades tradicionais nunca desenvolveram bebidas alcoólicas independentemente. Muitas nações indígenas americanas, por exemplo, não tinham tradição de fermentação antes do contato europeu. Não porque não pudessem descobrir, eles certamente tinham açúcares disponíveis em frutas, milho, agave. Simplesmente não fizeram essa conexão, ou fizeram, mas decidiram que não valia a pena perseguir. Então os europeus chegaram com rum, whisky e brandy, e o impacto foi devastador. Populações sem tolerância genética desenvolvida, sem normas culturais sobre uso moderado, foram expostas subitamente a destilados fortes. As consequências ainda reverberam gerações depois. Você visita uma reserva nativa americana onde alcoolismo é epidemia, onde taxas de doenças hepáticas são múltiplas vezes a média nacional, onde famílias foram destruídas por gerações de abuso de substâncias. Mas você também conhece líderes tribais trabalhando para reviver cerimônias e práticas espirituais tradicionais como alternativa ao álcool. Sugas de suor, jejuns visionários, danças tradicionais, formas de alterar consciência e conectar-se com o sagrado que não envolvem química externa. É movimento de volta para a identidade pré-contato, tentativa de reclamar cultura que existia antes do álcool. Você retorna agora para Singapura, sociedade moderna e próspera, onde beber é legal e comum, mas com uma diferença importante: controle governamental extensivo. Álcool não pode ser vendido entre 10:30 da noite e 7 da manhã. Publicidade é restrita. Impostos são altos. E há proibição total de consumo público em certas áreas durante horários específicos. O resultado: Singapura tem uma das taxas mais baixas de problemas relacionados ao álcool em qualquer sociedade industrializada. As pessoas bebem, mas de maneira mais contida, mais regulada. Você fala com um sociólogo que estuda culturas de bebida comparativamente. Ele explica que não é o álcool em si que causa problemas. É como as sociedades estruturam seu uso. Países mediterrâneos, onde crianças bebem vinho diluído com as refeições desde jovens, tendem a ter menos alcoolismo que países do norte da Europa, onde beber está associado à embriaguez intencional, integração versus segregação, moderação aprendida versus binge drinking. Mas então você conhece pessoas no movimento de sobriedade moderno, não por razões religiosas, mas por escolha pessoal baseada em saúde, clareza mental, rejeição de normas sociais. Eles são millennials e Gen Z que viram pais lutarem com álcool e decidiram simplesmente não começar. Eles vão a bares de mocktail, participam de raves sóbrias, usam aplicativos que rastreiam dias de sobriedade.
Para eles, não beber não é sacrifício religioso. É otimização de estilo de vida, não diferente de veganismo ou minimalismo. Você percebe a verdade profunda. Por toda a nossa história de ficar bêbados, por todos os impérios construídos em vinho e cerveja, por toda a química cerebral que torna o álcool prazeroso, não é necessário. Bilhões de pessoas vivem vidas plenas, ricas, socialmente conectadas, sem nunca tocar álcool. Eles encontram outras maneiras de celebrar, de relaxar, de alterar consciência quando desejam. Alguns usam meditação, alguns usam exercício, alguns usam chá ou café ou chocolate. Alguns simplesmente aprendem a tolerar a sobriedade sem precisar escapar dela. E isso levanta a questão final e perturbadora. Se tantas pessoas podem viver felizes sem álcool, por que tantas outras não conseguem? Por que construímos sociedades inteiras em torno de substância que sabemos ser tóxica, viciante, destrutiva em excesso? A resposta pode ser simplesmente esta: porque podemos. Porque frutas fermentam naturalmente, porque grãos podem ser transformados em cerveja, porque a destilação não é difícil. O álcool está disponível, então o usamos, não porque precisamos, mas porque está lá. E uma vez que uma cultura começa a beber, parar se torna quase impossível. A abstinência se torna o outlier, não a norma. E assim continuamos, geração após geração, ficando bêbados, porque nossos ancestrais fizeram, porque nossos amigos fazem, porque a alternativa, sobriedade completa, parece estranha demais para contemplar. Você está em um laboratório de neurofarmacologia em Londres, ano 2025, e o cientista à sua frente está te oferecendo algo extraordinário. Parece gin tônica comum em um copo normal, condensação escorrendo pelos lados, fatia de limão siciliano flutuando no topo. Mas não é álcool, é Alcocint, um dos vários álcoois sintéticos em desenvolvimento que prometem dar a você a parte boa de ficar bêbado. Relaxamento, sociabilidade, desinibição, sem a parte ruim, sem dano ao fígado, sem ressaca, sem vício. Parece ficção científica, mas você está prestes a provar o futuro da embriaguez humana. Você toma um gole cauteloso. O gosto é surpreendentemente normal, levemente amargo, refrescante, com aquele leve calor que você associa com álcool. Mas a química acontecendo no seu cérebro é completamente diferente. Em vez de moléculas de etanol bagunçando indiscriminadamente múltiplos sistemas de neurotransmissores, esta molécula sintética foi projetada para atingir receptores específicos de GABA, aqueles pedais de freio que o álcool pressiona. Mas ela faz isso de maneira mais precisa, mais controlada e, crucialmente, ela tem teto de dose embutido. Você pode beber quanto quiser, mas depois de certo ponto, o efeito simplesmente para de aumentar. Intoxicação sem a possibilidade de envenenamento fatal. O cientista explica que há também um antídoto, uma pílula simples que reverte completamente os efeitos em minutos. Imagine, você bebe durante a noite, se diverte, então toma o antídoto antes de dirigir para casa. Completamente sóbrio instantaneamente. Não mais esperar horas para o fígado metabolizar. Não mais dormir para ficar sóbrio. É controle total sobre seu estado de consciência, liga e desliga à vontade. Aqui está algo que todo mundo sabe. A humanidade sempre procurou maneiras de ficar intoxicada. Mas aqui está o que vai te surpreender. Estamos prestes a separar intoxicação de toxicidade pela primeira vez na história. Por dezenas de milhares de anos, ficar bêbado significava aceitar dano colateral. Cérebros encolhidos, fígados cirróticos, julgamento prejudicado, acidentes fatais. Mas e se pudéssemos ter a parte social, a parte prazerosa, sem pagar o preço biológico? Isso muda tudo. Você visita uma startup em São Francisco desenvolvendo outra abordagem. Bebidas que contêm compostos derivados de plantas que modulam neurotransmissores
de maneiras completamente diferentes do álcool. Algumas usam derivados de cava, a planta do Pacífico, que produz relaxamento sem intoxicação cognitiva. Outras usam L-teanina de chá verde combinada com outros nootrópicos. O objetivo não é replicar exatamente a sensação de álcool, mas oferecer algo melhor: relaxamento sem estupor, sociabilidade sem perda de memória. Você prova várias dessas bebidas funcionais, e cada uma oferece experiência diferente. Uma te deixa relaxado, mas alerta, perfeita para eventos sociais, onde você quer ser charmoso, não bêbado. Outra induz euforia suave, sem a perda de coordenação motora. Outra ainda promove conexão emocional e empatia aumentada, quase como doses muito baixas de MDMA, mas legal e vendida em garrafas elegantes em supermercados sofisticados. Mas há também o lado sombrio dessa revolução farmacológica. Você encontra pesquisadores desenvolvendo bebidas que prometem produtividade bêbada. Você fica relaxado o suficiente para ser criativo e desinibido, mas mantém foco cognitivo suficiente para trabalhar. É capitalismo encontrando neurociência, tentando otimizar até mesmo a intoxicação para a produtividade máxima. Você se pergunta se isso é progresso ou distopia. Em um bar futurista em Tóquio, você experimenta algo ainda mais estranho: dispositivos de estimulação transcraniana que usam correntes elétricas fracas para modular a atividade cerebral. Você coloca um headset elegante, seleciona o modo relaxamento social em um aplicativo e sente algo. Não é exatamente como álcool, mas há definitivamente uma mudança sutil no seu estado mental. Sem ingerir nada, sem química, apenas eletricidade manipulando seus neurônios diretamente. O bartender explica que alguns clientes preferem isso porque é completamente reversível instantaneamente, sem metabolismo necessário, sem substâncias permanecendo no corpo. Você viaja agora para um festival de música onde drogas psicodélicas estão passando por renascimento cultural e científico. Psilocibina, LSD, DMT, substâncias que foram banidas por décadas, estão sendo reavaliadas como ferramentas terapêuticas e recreativas. Mas ao contrário do álcool, elas oferecem alteração de consciência radicalmente diferente. Não é entorpecimento, é intensificação. Não é esquecimento, é insight. Usuários descrevem sentir conexão profunda com natureza, com outras pessoas, com aspectos de si mesmos que normalmente ignoram. É antítese do álcool de muitas maneiras. Aqui está uma curiosidade que vai mudar sua perspectiva. Em estudos comparativos de danos de drogas, o álcool consistentemente classifica como uma das substâncias mais perigosas, mais que heroína em alguns estudos, quando você considera dano social além do dano individual. Mas permanece completamente legal, enquanto substâncias muito menos prejudiciais permanecem proibidas. A razão: legado histórico, inércia cultural e, francamente, o poder da indústria de álcool que vale trilhões de dólares globalmente. Você visita as instalações de uma grande destilaria em Kentucky, onde executivos estão nervosos. Eles veem o futuro chegando. Gen Z bebe significativamente menos que gerações anteriores. Movimento de bem-estar, consciência de saúde mental, alternativas sintéticas emergentes, legalização gradual de cannabis. Tudo isso está corroendo o domínio cultural do álcool. A destilaria está diversificando, investindo em bebidas não alcoólicas premium, mocktails sofisticados, até produtos de CBD. Eles sabem que o reinado de 10 mil anos do álcool como droga recreativa dominante da humanidade pode estar terminando. Mas outros argumentam que o álcool tem vantagens que sintéticos nunca replicarão. É natural, feito de ingredientes reconhecíveis: uvas, cevada, agave. Tem história, tradição, romance. Um Bordeaux envelhecido por décadas carrega história em cada gole.
Whisky de single malt conta história de lugar, de artesanato, de tempo. Você pode criar isso sinteticamente? Você gostaria de? Você está agora em conferência sobre futuro da intoxicação, ouvindo futuristas debaterem. Alguns preveem mundo onde álcool tradicional é visto como relíquia bárbara, substituído completamente por sintéticos seguros e reverter. Outros imaginam pluralismo, diferentes substâncias para diferentes ocasiões, todas legais e reguladas, com usuários escolhendo livremente com base em preferência e contexto. Alguns até especulam sobre tecnologias mais exóticas, interfaces cérebro-computador que simulam qualquer estado mental desejado sem química alguma, alteração de consciência digital. Mas há também movimento oposto, pessoas rejeitando toda intoxicação, química ou elétrica, natural ou sintética. O movimento de sobriedade que você encontrou antes está crescendo, especialmente entre jovens que viram os custos do álcool em suas famílias. Eles argumentam que a solução não é intoxicação melhor, mas nenhuma intoxicação. Que deveríamos aprender a viver plenamente conscientes, enfrentando realidade como ela é, encontrando alegria e conexão sem alterar nossa química cerebral. Você pensa em toda a jornada que fez, desde aquelas primeiras frutas fermentadas 10.000 anos atrás, até este laboratório futurista. A humanidade tem relacionamento longo, complicado e frequentemente destrutivo com ficar bêbada. Construímos civilizações em cerveja e vinho. Travamos guerras por rum e uísque. Destruímos vidas incontáveis através de vício e abuso. Mas também criamos arte, música, literatura, filosofia enquanto levemente intoxicados. Forjamos amizades, celebramos marcos, superamos ansiedade social, tudo com a ajuda de líquidos mágicos que fazem o mundo parecer pouco mais suave ao redor das bordas. E agora estamos no precipício de algo novo. Pela primeira vez, temos opção real de reprojetar intoxicação do zero. Podemos manter as partes que amamos, a sociabilidade, o relaxamento, a quebra de inibições, enquanto descartamos as partes que nos matam. Ou podemos escolher caminho diferente completamente, usando tecnologia para transcender a necessidade de intoxicação, encontrando novas maneiras de alterar consciência que nossos ancestrais nunca poderiam imaginar. O que você escolheria? Um mundo onde todos bebem álcool sintético seguro, sem consequências? Um mundo de sobriedade universal com novas tecnologias para conexão e transcendência? Ou talvez não seja escolha de tudo ou nada. Talvez o futuro seja apenas mais opções, mais liberdade, mais controle sobre nossos próprios estados de consciência. A única certeza é que depois de 10.000 anos de ficar bêbados da mesma maneira básica, a mudança finalmente chegou. E para a primeira vez na história humana, temos escolha real sobre como ou se vamos continuar essa tradição antiga. O cientista em Londres te oferece outro copo de Alcocint. Você aceita ou escolhe a sobriedade? Ou pede o gin tônica real com todo o seu legado tóxico e histórico? A escolha finalmente é sua. E essa é a promessa e o terror do futuro. Não mais seremos vítimas de acidentes químicos da natureza. Seremos arquitetos conscientes de nossas próprias alterações de consciência. Para melhor ou pior, decidimos agora o próximo capítulo dessa história muito, muito longa. E assim, sua jornada através de 10.000 anos de embriaguez humana chega ao fim. Você viajou desde aquelas primeiras frutas fermentadas caídas no chão da floresta, através de cervejarias sumérias e vinhedos romanos, atravessou mares em navios carregados de rum, empurrou portas de saluns empoeirados, desceu escadas para speakeasies secretos e finalmente chegou a laboratórios onde o futuro da intoxicação está sendo redesenhado molécula por molécula. Foi jornada longa e, por vezes, perturbadora. Você testemunhou o melhor e o pior da humanidade,
tudo mediado por líquidos que alteram consciência. Viu civilizações construídas sobre cerveja e vinho, viu escravidão alimentada por rum, viu comunidades destruídas e liberadas pelo mesmo elixir ambíguo. Aprendeu que ficar bêbado nunca foi apenas sobre química, sempre foi sobre conexão, sobre pertencimento, sobre tornar a vida um pouco mais tolerável quando a realidade se torna pesada demais para carregar sóbrio. Mas agora é hora de descansar. Você está deitado confortavelmente onde começou, respirando devagar e profundamente. Aquelas histórias todas, as cervejas sumérias turvas, os vinhos romanos resinosos, o uísque brutal do Velho Oeste, o gin de banheira da proibição, todas elas pertencem ao passado agora, seguramente arquivadas na sua memória. Você não precisa carregá-las com você para o sono. Elas estarão lá amanhã se você quiser revisitá-las. Sinta seu corpo afundando mais profundamente no colchão, seus músculos relaxando um por um. Não há urgência, não há pressa. Toda aquela história humana, toda aquela química cerebral complexa, todos aqueles impérios e revoluções, tudo pode esperar. Por agora, existe apenas este momento, este espaço seguro e tranquilo onde você está descansando. Pense, se quiser, em como a humanidade sempre procurou maneiras de alterar consciência, de ver o mundo através de filtros diferentes. Mas o sono oferece sua própria forma de alteração, natural, restauradora, essencial. Você não precisa de química externa para viajar. Seus sonhos te levarão a lugares que nenhuma bebida jamais poderia alcançar. E diferente de qualquer intoxicação, você acordará restaurado, não diminuído. Sua respiração está mais lenta agora, mais profunda. O peso da história que você carregou esta noite está se dissipando como névoa matinal. Aqueles alquimistas árabes com seus alambiques, aqueles piratas com seu rum, aqueles cientistas futuristas com suas moléculas sintéticas, todos eles estão se afastando suavemente, deixando você em paz. E talvez a lição mais importante de tudo isso seja simplesmente esta: a humanidade sobreviveu. Através de toda a intoxicação e sobriedade, através de proibições e excessos, através de 10.000 anos de experimentação química com nossos próprios cérebros, nós persistimos. Criamos, amamos, construímos, aprendemos. Às vezes sóbrios, às vezes bêbados, mas sempre humanos, sempre buscando conexão e significado de qualquer forma que pudéssemos encontrar. Agora, você pode soltar tudo isso. Deixe a história da embriaguez humana flutuar para longe como folhas em um rio calmo. Você explorou, você aprendeu, você entendeu. E agora, finalmente, você pode simplesmente descansar. O sono está chegando, suave e inevitável, trazendo seus próprios sonhos e suas próprias jornadas. Feche os olhos, se ainda não o fez. Respire e saiba que você está seguro. Você está em paz. E quando o sono chegar, como certamente chegará, ele te levará a lugares tão fascinantes quanto qualquer história que você ouviu esta noite. Mas muito, muito mais gentis. Durma bem, sonhe profundamente. E que você acorde amanhã renovado, carregando talvez um pouco mais de compreensão sobre essa coisa estranha e maravilhosa que é ser humano.